Olá pessoal, quem fala aqui é o professor Ricardo Galvão e a gente vai ter uma aula completa sobre Python. Vou te mostrar o que é que você vai ser capaz de fazer ao final dessa aula. Tá aqui meu código fonte com 13 linhas, como você pode ver aqui, e eu vou rodar esse código aqui, ó. E aí ele começa perguntando o seu nome, meu nome é Ricardo Galvão, e ele pergunta qual é a minha idade. Hoje eu estou com 39 anos e ele me diz o seguinte, quando eu digito, olá Ricardo, você é adulto, o sistema sorteou a cor amarela para você e segue a sequência de aniversários seus, e aí vai do 1 até o 39. Então essa sequência de códigos aqui faz um monte de coisa, meio que um resumo de praticamente tudo que a gente vê em computação, vê em programação. Por quê? Que a gente tem aqui na primeira linha, a gente importa uma biblioteca, eu vou te ensinar o que é uma biblioteca. Na segunda, eu pergunto o nome da pessoa, que a gente chama de função input. E aí você vai aprender também a como capturar informações do usuário, como perguntar a ele e obter esses dados. E também tem uma variável, a variável chamada nome, então você tem ali o tipo de dado na terceira linha, lá onde tem idade igual int, int, é uma outra função que a gente vai ver o que ela transforma em inteiro, número. Na quarta linha, a gente tem uma importação de uma função da biblioteca random, que ela escolhe aleatoriamente uma cor para você, e depois ele tem o que a gente chama de condicional, ele vai de acordo com a tua idade, ele vai te dar uma resposta. E a partir lá da linha 11, ele já vai te dar uma sequência, vai te apresentar resultados, que é a primeira função que a gente vai utilizar, que é a função print. E lá no final, nas linhas 12 e 13, a gente tem o que a gente chama de laço. Na verdade, em inglês se chama loop. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. É uma parte bem completa. Eu acho que consegui sintetizar muito bem esse conteúdo. Então, eu vou rodar novamente. Você veja aqui que ele escolheu a cor amarela para mim e ele disse que eu era adulto. Então, vamos simular que seja outra pessoa aqui utilizando o nome de João. E ele pergunta a idade. Eu vou dizer que João tem 65 anos. E ele me dá o seguinte resultado. Vamos ver o que ele mostrou aqui. Olá, João, você é idoso, o sistema sorteou a cor azul para você. Perceba que mudou de amarelo para azul. E a sequência de aniversários, então ele vai até lá embaixo, até os 65, e já dá os resultados. E por fim, a gente pode rodar com uma criança, com um jovem. O jovem se chama José, e a idade do jovem, vamos supor que ele tem 8 anos, e o sistema mostra: olá, José, você é menor de idade, o sistema sorteou a cor verde, perceba que houve outro sorteio para o jovem, e a sequência de aniversários que vai até o 8. Com isso daqui, parece coisa boba, mas você consegue montar softwares muito sofisticados, a gente viu praticamente tudo. Há muitos detalhes, você vai precisar de várias aulas para se tornar uma pessoa profissional na área, desenvolver, mas com isso daí que eu estou te mostrando, você já consegue fazer seus aplicativos. Então, eu estou te mostrando agora, no início do vídeo, o que é que você vai ver, tá? Então, é isso que a gente vai ver. A gente vai ver vários conteúdos agregados, então a aula vai ficar muito grande, muito extensa. Eu quero que a aula fique extensa, tá? Porque eu não vou utilizar nenhuma técnica para fazer você ficar assistindo ao vídeo, para você ficar grudado no vídeo. Não vou usar técnicas assim, porque eu quero com sinceridade que só fique aqui quem está muito motivado. Se você precisa de uma motivação para aprender algo que pode mudar a tua vida, então não quero você aqui. Eu quero só quem está realmente dedicado e querendo aprender. Então, vamos lá. Para começar, o que é que a gente vai fazer? A gente já apresentou o resultado final. A gente vai começar te mostrando quais os sistemas você pode utilizar para programar em Python. Depois a gente vai fazer o seu primeiro aplicativo super rapidamente, que a gente chama Hello World. Olá Mundo, em tradução livre. E aí a gente vai fazer o Olá Mundo. Você vai fazer o seu Olá Mundo, tá? E aí nesse Olá Mundo a gente vai aprender algumas coisas. Depois a gente vai aprender o que é variável e vai testar também. Depois a gente vai aprender função, outra função, e vai testar a biblioteca e vai testar a operação matemática básica, testar também. Depois a gente vai ver os tipos de dados também, depois condicionais e loops. E assim a gente vai deixar você completo nisso daí. Então, para começar, deixa eu ver aqui se está tudo ok, se está tudo certo, está tudo tranquilo. Vamos lá. Para começar, você vai precisar de um interpretador. Python é uma linguagem interpretada, tá? Depois você pesquisa na internet que é linguagem interpretada.
e não é compilada, está interpretada. Então, o que é que o que é que você vai utilizar? Bom, eu sugiro para começar, se você não quiser instalar nada, nem a gente perder tempo aqui na aula, eu sugiro você começar com o Google Colab. Esse daqui é esse sistema que o Google disponibilizou para as pessoas utilizarem. O que é que você vai fazer? Você digita Colab no Google, né? Você digita Google Colab no seu navegador e vai aparecer isso daqui. Então, como é que você vai fazer? Você vai abrir o Colab e você vai criar um novo notebook, um novo caderno, tá? Então, é basicamente isso. Vai lá no Google e digita Google Colab. E aí vai aparecer esse colaboratório aqui. É um projeto do Google bem legal. E você vai acessar isso daqui. Quando você quiser fazer algo realmente mais sofisticado, eu sugiro esse aplicativo aqui chamado PyCharm. É uma IDE que a gente chama. Tem para Windows, Mac, Linux, enfim. Vai ter para todo tipo de sistema operacional. É muito completo, então vai ser muito melhor de se trabalhar quando o projeto aumentar. Na verdade, eu não consigo trabalhar em nada maior pelo Colab. Dá para fazer? Dá, mas eu prefiro o PyCharm. Tá? Mas o bloco de notas do Windows já resolve. Só que o PyCharm vai facilitar muito a tua vida, porque você vai precisar poder, poder testar teu código rapidamente, tá? E aí, vamos lá. Esse é o colaboratório, você vem aqui no menu arquivo, novo notebook. Abriu, vai aparecer isso daí na tua tela. E o notebook, ele tem blocos de texto e blocos de código. Então, é bem interessante porque a gente pode, deixa eu excluir esse daqui, a gente pode adicionar blocos de código e blocos de texto. Quando você estiver numa linguagem escrevendo em Python, bloco de código. Quando você quiser fazer algum texto explicativo, bloco de texto. Então, vamos começar aqui com aula 01, Hello World, tá? Ou a gente pode botar o Lamundo. Eu vou deixar o Lamundo, porque a gente já deixa em português, né? Então vamos lá. Aula 01, o Lamundo. Você vai pegar e criar um bloco de texto. Aqui usa a linguagem que a gente chama Markdown. Você bota que alguns chamam o jogo da velha, outro sustenido, outro hashtag, enfim. Você vai utilizar uma dessas que você vai regular o tamanho do texto aqui, ó. Está grandão com 1. Se eu colocar mais um, o texto diminui. Se eu colocar mais um, ele vai diminuindo. Se eu tirar tudo, ele fica com a fonte pequena. Então, vamos lá para o nosso Olá Mundo. Então, veremos o que faremos. O que faremos? Nós vamos criar o primeiro aplicativo. O que aprenderemos? Nós vamos aprender sobre funções e vamos aprender sobre strings, tá? É um tipo de dado. Então vamos lá. Vamos inserir um bloco de código aqui. Vamos começar com o código. A primeira coisa que a gente pode fazer é esse mesmo símbolo. Ele é o que a gente chama de comentário. Então, se você pode escrever qualquer texto que você queira, você clica aqui para rodar nesse símbolo que tem um play aí. Ou você pode digitar Ctrl Enter. Então, quando eu digito isso, ele demora um pouco na primeira vez que você roda, porque ele está executando nos servidores do Google e pode ter uma carga grande de trabalho. Veja que ele não fez nada, deu apenas 8. E aí eu vou já te ensinar. Um grande aliado seu são as mensagens de erro, vai dar mensagem de erro agora. O que, que ele está dizendo? Ele tá dizendo o seguinte, olha, o nome oi não está definido, depois a gente vê o que é isso. Mas basicamente, se você quiser colocar qualquer texto, quiser inserir qualquer texto, você vai precisar desse símbolo antes, senão o Python vai dar erro achando que você está executando um comando e ele não sabe que comando é esse, tá? Então, vamos colocar o primeiro comentário, que vai ser nosso primeiro aplicativo, ou nosso primeiro software. No Python, você também pode chamar de script, nosso primeiro script, tá? Então, agora, se eu rodar, ele não vai dar nenhuma mensagem de erro. Simplesmente que ele entendeu que era um comentário seu, não tem nada a ver com Python, e ele passa direto sem executar. E aí, agora, nós vamos aprender o que é uma função. Função, o que é uma função? Eu não vou pegar nem na internet o conceito, você pode acessar o conceito na internet, mas eu quero passar de uma maneira que você entenda. Então, função é um determinado comando. É um determinado comando que você passa para o
o Python para ele executar. É um comando ou agrupamento de procedimentos. Ele vai pegar e vai fazer alguma coisa. Então, a função é basicamente é, algo que vai te dar um resultado. Toda função vai ter a seguinte característica. Vou colocar aqui pela função print. Print, e eu vou colocar entre aspas, daqui a pouco eu explico por que as aspas. Print olá mundo. E eu vou rodar isso daqui. Olha aí, está feito o primeiro script. Se você pegar o seu arquivo, um arquivo no bloco de notas e salvar com o nome aplicativo.py ou script.py, o nome que você quiser, .py, lembra do .py, e tiver esse código aí, print, e qualquer texto entre aspas dentro, ele vai te dar o teu primeiro aplicativo. Então, se você fizer isso agora, dá pausa nesse vídeo e executar isso daí, você criou o seu primeiro aplicativo. Então, parabéns, você já sabe, você já criou o seu aplicativo. E aí, aqui algumas coisas que a gente precisa entender. Primeira coisa, que é uma função. A função, como eu falei, é um apanhado de procedimentos de execuções que o computador faz, de algoritmos que o computador faz, e ele te dá algum resultado. Cada função tem seu nome, tá? Algumas funções já vêm por padrão no Python e você pode criar as suas funções no Python também. Então, daqui a pouco a gente vai aprender como é que faz. Essa função print, ela mostra o texto na tela. Basicamente isso. A função print mostra o texto na tela. E aí, você bota o que você quiser aqui, só que eu quero te ensinar que é o seguinte, a função ela tem a seguinte estrutura. Ela tem um nome, que no caso é print. Nesse caso específico é print, mas existem talvez centenas, certeza que há centenas de funções e talvez milhares, tá? E a segunda é o que a gente chama de parâmetros. Nós temos os parâmetros, informações que vão dentro dos parênteses. Então, você tem uma função, você coloca o nome da função colado os parênteses. Não dá espaço não, que está errado, tá? Sem dar espaço. Você tem você tem os parâmetros. Os parâmetros entram aqui, ó. Parâmetros, tá? Você vai colocar os parâmetros. Ou seja, você vai inserir o que aqui, no caso da função print, o que é que você quer que ela coloque, que ela mostre na tela, tá? Então, o parâmetro aqui é esse texto chamado Olá Mundo, tá certo? Esse texto é um parâmetro, tá? Então, quando eu coloco isso daqui, quando eu tento imprimir, ele aparece esse texto. Ah, professor, mas por que está entre parênteses? Vamos tirar esses parênteses? Ele vai dar um erro, simplesmente porque a sintaxe está inválida, está dizendo que tem essa exclamação. Ah, vamos tirar a exclamação, vai dar erro do mesmo jeito, tá? Porque ele diz que o olá não está definido. Então, o que é, agora nós vamos aprender algo, mais uma informação útil. Nós vamos aprender o tipo de dado. No Python, você tem os seguintes tipos de dados. Deixa eu colocar aqui o texto. Vamos fazer assim, ó. Tipos de dados. No Python nós temos strings, que são textos. Nós temos inteiros. Vou botar logo o texto que você chama, tá? Int, que é para números inteiros. E nós temos float. Nós temos vários outros tipos, mas eu quero que você, eu não quero demorar nesse tipo de aula. Essa é só a primeira, você vai precisar continuar se desenvolvendo se quiser continuar no seu aprendizado. Então, números decimais, a gente chama de ponto flutuante, tá? É basicamente isso. E aí você tem esses principais tipos aqui. Nós temos booleano, né? Que é o true, false. É um tipo de dado que é verdadeiro ou falso, a gente vai ver daqui a pouco, que a gente chama booleano, mas eu não vou entrar nisso agora. Eu quero concentrá-lo, quero que você se concentre principalmente em string, tá? E aí os tipos de dados são esses. Então, quando eu digito aqui Olá Mundo,
Isso é um texto. Para o Python, isso é um texto, tá? Ele está imprimido na tela porque está no modo interativo, mas se você tivesse um aplicativo, ele não imprimiria. E aí, você pode ter outro número aqui, qualquer número que você queira. Por exemplo, 18. E ele também está mostrando que está no modo interativo do Python. Se você tivesse na ideia de num aplicativo Python não iria aparecer na tela, você precisaria da função print, tá? Então nós temos esses tipos de dados. Só que esses dados eles precisam. O que é que você pode fazer? O que é que a gente usa sempre, tá? Nós também temos. Deixa eu colocar aqui assim. Deixa eu dar espaço para ele ficar em linhas diferentes, né? E aí vamos para frente. Ó, a gente vai aprender algo importantíssimo que a gente usa do começo ao fim o tempo todo em todo aplicativo, que são as variáveis. Que são variáveis? Variáveis são informações que você armazena na memória do computador. São informações armazenadas na memória do computador. E essas variáveis podem ser float, string, booleana, enfim, tem vários tipos aí. E aí, como é que a gente cria uma variável no Python? Você vai escolher um nome tem que começar com letra, não pode começar com número. E você vai escolher o nome que você quiser. Bem criativo, vou usar o nome. Pronto, nome igual a José. O nome é José. Então, nome igual a José. Vou rodar esse código, ele não vai fazer nada, porque eu não pedi para imprimir o nome na tela. Eu utilizo a função print nome, e aí ele vai utilizar o José. Ah, professor, mas por que você tirou o parênteses? Eu vou botar o parênteses. Quando você coloca entre parênteses, você está dizendo que é um texto, não é um código. O Python não vai chamar nada, só vai mostrar aquilo na tela. Então, se você colocar entre parênteses, vira um texto chamado nome. Quando você tira os parênteses e diz print nome, o que é que você está dizendo ao Python? Você está dizendo ao Python o seguinte: você está indo na memória do computador pegar aquela parte da memória que você chamou de nome. Então, você chamou uma parte da memória de nome. E aí você está indo imprimir aquela variável. Então, a variável chamada nome está lá. Se eu colocar assim, nomes, só para ver, ele vai dar erro. O que ele vai dizer? Espera aí, esse nome da variável... Ah, porque já tava guardada antes na memória, tá? Deixa eu ver, colocar como é que a gente faz aqui. Print nomes. Ele vai dar um erro, porque ele vai dizer que a variável nomes não está definida. Mas por que não deu erro da outra vez? É como se ele tivesse armazenado na memória dele isso, mas se fosse um software não iria rodar. Tá? Então, nome igual a José, eu posso imprimir o nome José. E eu posso criar outra variável chamada idade, e a idade vai ser um inteiro, tá? Aí vai ter não, depois eu entro na idade que ela vai estar como inteiro, deixa eu ver como é que eu faço. Nome, vamos chamar de idade, e eu vou colocar como se fosse um texto, tá? Nome, José, idade 18, tá como se fosse texto. Nome, vírgula, idade. Perceba que para a função print agora eu coloquei dois parâmetros, e agora foi José e 18. Se eu tirar aqui essas aspas, o idade vai virar número, tá? Agora o idade vai virar um número. E aí, qual é a diferença disso? Olha, se eu colocar idade como um número e somar alguma coisa, ele vai fazer uma soma normal. Se eu colocar a idade como um texto, eu pedir para ele somar, ele vai agrupar. Então, se eu colocar a idade como número, eu posso utilizar o sinal de asterisco, que é o equivalente à multiplicação. 18 vezes 2, aí vai virar 36. Ó, José 36. Se eu colocar aspas, vai virar 18, 18, porque quando você dobra um texto, ele repete o texto. Quando você dobra um número, ele multiplica por 2. Então, está 18, 18. Agora que está considerado como número inteiro, aí a gente vai descobrir isso daqui no Google. Professor, como é que eu faço para saber o tipo de dado? Você tem uma função no Python para isso. Então, se você quiser saber o tipo, você tem uma função chamada type, abre parênteses e coloca o nome lá. Eu quero saber o tipo de idade.
Só que eu preciso que o computador mostre para mim, né? Print, type, idade. E eu vou comentar essa última linha que ela vai desaparecer, ó. Eu vou dizer ao Python, isso é só um comentário meu, não execute essa última linha porque está com o jogo da velha. Então, ó, ele está dizendo classe inteiro. Ele está dizendo, isso é um número inteiro. Se eu colocar as aspas, ele muda para str, que quer dizer string, tá? Então, inclusive a gente pode colocar aqui str no lugar de string. Quando você estiver utilizando, você já vai saber o tipo do número. Então, basicamente isso. A gente aprendeu agora variável, como é que armazena. A gente aprendeu função, que a função tem o nome, a gente viu type, a gente viu print, e a função tem parâmetros, é o que a gente insere na função para sair depois. Então, nós temos aqui um texto, um número, e pedimos para imprimir os dois. Então, é uma forma de você fazer esse tipo de operação, pessoal. Então, nesse momento, você já consegue fazer um aplicativo super simples, mas já é alguma coisa. E aí, o mais importante de tudo é que você já consegue fazer o seu primeiro aplicativo. Vai lá, abre o arquivo no Colab, bota lá print ou lá mundo, entre aspas, ou você pode fazer melhor ainda, vamos chamar aqui de olá e vamos colocar uma string chamada olá mundo e vamos pedir para rodar isso daqui, print olá. E agora você tem um olá mundo mais sofisticado, porque você está chamando uma variável. Então, aprendemos função, aprendemos tipos de dados, aprendemos o que é uma variável, já sabemos alocar isso tudo. Agora a gente vai passar para uma nova etapa. Qual é essa nova etapa? A gente vai aprender o que é uma função que a gente utiliza demais no Python, que é a função input. A print ela te mostra alguma coisa, só que praticamente todo aplicativo você precisa de informações da pessoa, do usuário, para te dar um retorno. Então a gente vai focar nisso agora. Vamos lá. Eu vou criar um novo bloco de código aqui, um bloco de texto chamado função input. E vamos colocar bloco de código aqui, ó. E aí, a função input eu vou colocar erradamente para depois te mostrar como é que se faz. Input, entre aspas, digite seu nome. 2 pontos e um espaço. Eu vou tirar o assim. E vou rodar isso daqui. Meu nome é Ricardo. E ele não faz mais nada. Ele está imprimindo aqui porque a gente está no modo interativo, mas se fosse um aplicativo não mostraria nada. O que está errado aqui? Quando eu digitar meu nome, não vai ficar alocado em nenhum lugar, não vai ter memória, não vai ter espaço na memória, não vou poder fazer nada depois. Como é que eu chamo o nome da pessoa? Eu preciso criar uma variável chamada nome. E esta variável vai ter o nome que o usuário decidir. Então, agora eu vou digitar, agora eu terei uma variável com um nome, tá? Essa variável com esse nome, ela vai ser executada para mim. Então, eu posso digitar agora print nome e eu posso agora, já vou mostrar vamos ver como é que fica aqui. Eu vou colocar aqui e vou digitar e já apareceu embaixo. Então, agora você já consegue fazer algo interativo. Eu posso agrupar aqui, ó, eu posso criar uma variável chamada texto e vai estar escrito assim, seu nome é, e eu vou mostrar a vocês que dá para melhorar isso. Vamos lá. Não vai mostrar nada. E eu vou botar aqui texto, vírgula, nome. Vamos ver como é que fica. Seu nome é Ricardo. Então agora já deu uma melhorada. Perceba que a gente já fez algo a mais. Agora já está com uma interação melhor. E você pode fazer diferente? Pode. Você pode fazer isso. Ó. Você pode copiar string, colar aqui, botar um sinal de adição. Acho que vai funcionar também. Ó, seu nome é Ricardo. Ah, professor, tá sem espaço. Dá um espaço aqui, ó. O nome é João, tá? Então você vai poder fazer isso. Outra forma que eu acho ainda melhor que é a ideal, você vai digitar seu nome nesse caso, né? Você vai abrir e fechar chaves e depois você vai digitar aqui no final ponto format.
Então, como você pode ver, há várias formas de você escrever um software. Se várias pessoas interagirem, várias pessoas forem criar um aplicativo, sairão vários códigos diferentes fazendo a mesma coisa. Então é basicamente isso. No desenvolvimento de software existe a técnica, existe a ciência, mas existe também um pouco de arte. E eu quero que você entenda isso. Então, existem várias formas de fazer e você vai utilizar a mais adequada. Perceba aqui um detalhe, que entre nome e Ricardo não tem espaço. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui na string, ó, vou dar um espaço aqui. Nome José, seu nome é José, agora está mais bonitinho, tá certo? Então, você agora conhece a função input, mais uma função. A gente usa função o tempo todo. Vou tentar no finalzinho da aula, não estava planejado, mas eu posso colocar no finalzinho da aula uma função para vocês criarem. A gente vai criar uma função, tá? Então, a função input, ela serve para isso. E aí, pessoal, como temos função, agora a gente já sabe fazer operações matemáticas. Por exemplo, vamos criar aqui as operações matemáticas. As operações matemáticas, nós temos adição, multiplicação, enfim, subtração, divisão. Você pode simplesmente jogar no computador 1 mais 3. Vamos ver se sai alguma coisa. Já está lá. No modo interativo, ele faz isso para você. Quando você está no software, você vai precisar alocar em uma variável, tá? Então, vamos chamar de número é igual 1 mais 3. Ele não vai fazer nada se eu digitar aqui print número e ele roda para mim, vai aparecer lá o correto. Então, para fazer adições, basta o sinal de adição. Para fazer subtração, sinal de subtração, tá? Multiplicação, a gente utiliza o asterisco. Divisão direta, a gente utiliza a barra, tá? Ele vai fazer isso para a gente. E tem outro tipo de divisão, deixa eu ver se a gente consegue rodar aqui. É quando você quer pegar só quando a gente faz divisão, que a gente quer só o número inteiro da divisão. Por exemplo, 7 dividido por 3 dá 2,33. Se eu colocar barra, barra, ele vai pegar somente a parte inteira, que é um 2. E se eu colocar o sinal percentual, ele... Peraí, deixa eu colocar aqui para mim. Deixa eu ver qual é que eu não lembro direito qual foi o comando. Peraí, rapidinho. É isso mesmo, eu acabei de verificar e está certo. Quando a gente quer dividir, simplesmente o número como um todo, ele vai sair a divisão como a gente espera. Se eu colocar duas barras, ele pega só a parte inteira da divisão, e se colocar o sinal do percentual, ele vai me dar o resto. Então, 7 dividido por 3 dá 2 e o resto é 1, porque sobra 1 para a divisão. Então, basicamente isso. Se eu quiser fazer exponenciação, 2 elevado ao cubo, 2 sinais de multiplicação, e você consegue fazer uma exponenciação. Então, a partir daí, você consegue fazer multiplicação. Você diz, professor, como é que eu tiro raiz? Você eleva a 1 sobre 5, eleva a 1 meio, isso é a raiz quadrada. Então, é uma forma de você fazer essa operação, tá? Então, basicamente, nós temos todas as operações matemáticas que nós precisarmos aqui. E aí, essas operações matemáticas vão ajudar em vários e vários momentos do teu aplicativo, tá? Outra operação, e aí vamos passar um pouquinho mais sobre, um pouco mais, vamos falar sobre biblioteca direto. Biblioteca é um apanhado ou agrupamento de funções. Como assim, professor? Você tem várias funções. Imagina que você está criando um software grande. Se o teu software tem centenas de funções, aí você agrupa essas funções. Se teu software ele trabalha com banco de dados, aí você tem um conjunto de funções para armazenar dados, outras funções para ir buscar esses dados. Então, no agrupamento de funções para armazenar, você cria uma biblioteca. No apanhado de funções para chamar aquele dali, você pode criar outra, tá? Então, você tem essa que a gente chama de biblioteca, eu chamo de biblioteca. E aí, nessas bibliotecas, a gente tem um apanhado de funções, tá? Um grupo imenso
de funções, como eu falei. Eu tenho certeza que há centenas, talvez haja milhares de funções no Python. Tem função para você escrever em arquivo PDF, tem função para você escrever em arquivo doc, tem função para você ler cada um desses tipos de arquivo, e aí tem função para inteligência artificial, tem biblioteca para inteligência artificial, tem um monte de bibliotecas. O que é que você faz? Você vai lá no Google e digita o que é que você quer, Python e aquilo que você quer, que provavelmente já vai existir uma biblioteca para aquilo. Uma biblioteca, como é que a gente chama a biblioteca? Como é que a gente simplesmente coloca uma biblioteca no seu bloco de código? Primeiro você precisa do comando import. Você vai importar uma biblioteca externa que não é a biblioteca básica do Python. Nesse caso aqui eu vou utilizar random. O que é isso? Aleatório, tá? Random é aleatório, ele gera números aleatórios. E aí o que é que essa random faz? Vou botar aqui aleatório, vou chamar aqui conjunto, vou dar um exemplo de função. Conjunto vai ser, daqui a pouco eu explico por que esses colchetes, isso daí é uma lista, tá? Vamos colocar alguns nomes aqui. Vamos colocar aqui, a gente pode escolher o que quiser, tá? Eu vou escolher novamente cores, amarelo, espaço, e lembra que a gente está colocando strings aí, se a gente não fizer isso vai dar erro, tá? Amarelo, vamos colocar outra cor chamada verde, outra cor chamada azul, outra chamada rosa e a cor branca, né? E por fim preto. Eu tenho uma lista de cores, podia ser uma lista de alunos, vamos sortear um aluno. Sei que eu tenho um conjunto, que daqui a pouco eu explico a vocês o que é uma lista, mas é muito simples. É uma variável que armazena vários números, então várias informações. É como se fosse uma variável que tem uma lista de valores e não um só. Aí só para explicar logo o que é, para não ficar, para a gente depois ter que voltar, se eu pegar e pedir para imprimir o conjunto, ele vai me mostrar todos esses valores, ó. Mas se eu colocar entre colchetes apenas o valor 0, ele vai me mostrar o primeiro. E aí vai uma dica crucial. No Python, todo valor inicial da série é 0. Se você colocar Python e aqui colocar conjunto 1, ele não vai para o primeiro valor, ele vai para o segundo, que é o verde, tá? Então, eu posso simplesmente colocar aqui amarelo. Então, o conjunto 0 vai ser amarelo, o conjunto 1 vai ser o verde, o conjunto 2 vai ser o azul. A gente usa isso. Desenvolvendo software, a gente usa mais do que variável, porque a gente agrupa variáveis aí. E cada um desses valores pode ser outra lista. Então, você pode colocar lista dentro de lista, tá? Mas o fato é que você já aprendeu que é uma variável, você chama um determinado nome e aloca algum valor, que pode ser texto. E na lista é uma variável com várias alocações. Então, você chama pelo número, tá certo? Então, é basicamente isso. E aí, agora eu vou mostrar a vocês uma função interessante aqui. Eu vou chamar a variável de escolha. Escolha vai ser random.choice. E aí eu vou botar aqui no conjunto. E eu vou pedir para imprimir a escolha. Vamos ver o que vai dar? Preto, se eu rodar de novo. Verde, se eu rodar de novo. Amarelo, se eu rodar de novo. Branco, azul, verde, azul, branco. A cada vez ele vai escolher um número aleatoriamente. Então, vejam que interessante. Esta biblioteca eu acho muito legal, porque você usa em muita coisa. Você pode fazer sorteio, você pode fazer jogos, enfim. Você pode colocar, por exemplo, o lançar de uma moeda ou lançar de um dado. Se você lançou, ele vai escolher qual número vai cair. Então, é uma função simples, mas é muito útil. Aí você diz, professor, por que você alocou em uma variável? Que eu quero deixar guardado. Simplesmente que eu quero armazenar aquele valor. Mas por que não somente random? Lembra que eu falei que biblioteca é um apanhado, é um grupo de variáveis, tá? É um grupo de variáveis. Então, aquele pacote, variáveis não, desculpa, funções. A biblioteca é um apanhado, é um agrupamento de funções.
Então, você vai precisar dizer ao Python, olha, daquele agrupamento chamado random, aí eu coloco um ponto, escolha a função choice. Então, da biblioteca random, ou seja, daquele agrupamento de bibliotecas, de funções, na verdade, aquela biblioteca que é um agrupamento de funções chamada random, eu quero que você utilize a choice. Por exemplo, uma biblioteca que eu uso muito é NumPy, porque ela é da área financeira. Quando você está com matemática financeira, você importa aquela função, você não precisa lançar as funções, todas as funções já estão lá. Então, é basicamente isso. Eu digo qual é a biblioteca e depois a função. Você vai dizer, professor, não sei nenhuma, não conheço nenhuma função, não conheço nenhuma biblioteca. Você vem aqui no Google, vou abrir aqui, Python random, Python random, e aí ele já vai aqui explicar quais são as funções. Olha, eu tenho a seed, eu tenho a função getState, setState, randBytes, até ali funções para inteiros, aí tem a randRange, depois tem randInt, que ele vai me dizer um número inteiro a partir de um número, de determinado número até outro, vai me dizer um inteiro ali no meio. Eu tenho o choice, que foi o que a gente utilizou, ele escolhe dentro de uma função, tem o choices, ele escolhe vários dentro de uma função, tem o shuffle, que ele mistura, e tem o sample, que ele pega uma subamostra. Então, isso é bem útil quando a gente está utilizando análise estatística, bootstrap, um monte de coisa. Então, tem um monte de funções. Veja a quantidade de funções que essa biblioteca tem. Então, ela facilita demais a vida da gente. E aí, você pode pesquisar no Google funções para absolutamente tudo. Você pode pegar a função para geração de PDF, tá? Acho que é FPDF, uma coisa assim. E aí você vai pegar e a função, você vai ver como é que opera. Você vai ver, você não sabe de cara, mas você clica lá na função para ver como funciona. Por exemplo, o random choice, aqui ele diz retorna um elemento aleatório de uma sequência não vazia. Então, isso daí é bem interessante e já dá uma ajudada para a gente, tá certo? Então, com isso daí, eu já mostrei a vocês uma variável, que é uma biblioteca, que é um apanhado. Como é que a gente chama a biblioteca? O nome da biblioteca, ponto, o nome da função dentro daquela biblioteca, tá? Você pode ter sua biblioteca? Pode, você pode fazer sua biblioteca numa boa. E aí, a gente já criou essa brincadeira aqui que fica escolhendo uma cor, tá? Então, a partir daí, você já tem mais uma função de mais uma biblioteca. Aí agora, você pode perceber que você já faz muita coisa aqui. Você já faz um jogo, você já faz uma brincadeira. Você pode dizer, digite seu nome e aí você bota o que é que a pessoa vai fazer, tá? Ou digite seu nome e lançar de um dado, enfim. Você já pode fazer uma brincadeira aí. Até agora, tá beleza. A gente já pega dados com o usuário, a gente já sabe os tipos de dados, a gente já sabe como é que converte os dados. O Python já converte automaticamente. Mas você pode converter, tem a função int, a função str, enfim. Tem um negócio legal que eu quero mostrar a vocês na str aqui, na função string, tá? Vamos imaginar que eu tenho aqui uma função, uma variável chamada texto, que está lá o bom e velho lá mundo. E aí eu posso fazer o seguinte, ó. Print, igual o que a gente fez com lista, tá? Texto, somente texto, ele vai mostrar o de sempre. Você já sabe fazer, você já fez algo parecido. Eu posso pegar um valor aqui, ó. Olá, mundo. O segundo número foi um L. A primeira letra foi o quê? Um O. 0,3, acho que é 0,3 que vai. O 3 vai lá. Aí aqui é a função 4. Ele fez uma operação, tá? É o texto 1 mais 3. Ele vai lá buscar o caractere 5, que é vazio porque é o espaço. Se eu colocar 1 mais 4, ele vai pegar o N, ó. E assim a gente pode identificar qual é o número. Lembrando que se você está negativo, ele vai de trás para frente. Então, eu posso colocar aqui, vamos pedir para ele pegar a letra A. Então, vai ser o espaço 2. Lembrando que o primeiro espaço da string é sempre o 0. Então, o O maiúsculo é o 0. O L minúsculo vai ser o 1. E o A acentuado vai ser o 2. Então, eu posso fazer isso daqui. 2, 4. Deixa eu ver se ele mostra aqui. Ele vai dar erro, não pega.
eu preciso colocar 2, 4, deixa eu ver, no R que é ponto e vírgula, tá? Se eu colocar 2 pontos, ele vai pegar um trecho para mim, tá certo? Você pode pegar trechos, ó. Então, se a gente quiser colocar aqui somente o mundo, vamos ver como é que fica. Mundo com exclamação, vamos tirar isso daqui. E aí eu posso pegar blocos daquela string, tá? Dá para fazer isso. Lembrando, uma vez que eu apresentei isso daqui, é só para você entender que a string tem essa possibilidade. Dentro da biblioteca, eu acho que a gente tem uma biblioteca de string em Python. E aí, acho que é isso. A string, você tem algumas subfunções, é como se fosse uma biblioteca. Deixa eu dar um exemplo aqui. Print, vamos colocar o nome texto, que esse é o que a gente chama de objeto, um objeto em Python. E eu vou colocar upper, que ela vai colocar tudo maiúsculo. Não sei se precisa desse texto.upper, que é tudo maiúsculo. Ele vai colocar todo o texto maiúsculo para a gente. Se eu botar lower, ele vai colocar tudo minúsculo para a gente, tá? Então você tem como trabalhar aqui com string, fazer uns ajustes legais. Deixa eu excluir esse bloco de código para a gente lembrar o que é que está faltando aqui. Eu não ensinei a você ainda a fazer o computador tomar decisões, tá? Então eu vou utilizar aqui chamado condicionais. E aí o mote é o seguinte: fazendo o Python, ou o computador, né, o Python, tomar decisões para você. Então é basicamente isso. Nós temos alguns comandos aqui. O primeiro comando é o if. O segundo comando é o elif e o else. São 3 comandos que a gente utiliza nos condicionais do Python. O if em inglês significa se. Elif é else if. E se. E por fim o else, que é todo o resto, se não, tá? Então se não, na verdade seria o restante, tá? Então vamos entender aqui. Ó, vamos chamar aqui de idade igual 25 e eu vou fazer um if para você. If idade, ou seja, a estrutura é essa. Se sempre começa com o comando if, depois a variável que você quer, e aí o operador, que o operador pode ser igual a 2, número 2. Esse é um comando. Você diz, professor, por que tem dois sinais de igualdade? Dois sinais de igualdade é um teste no Python. Ele está testando para mim se isso daí é um 2. Else é o resto. Se não for 2, a gente vai imprimir. Não é 2. Vamos rodar isso. Ele diz não é 2, porque ele testou ali e 25 não é 2. Agora, quando eu coloquei 2, ele disse, olha, número 2. Se eu colocar 5, ele vai dizer não é número 2. Se eu colocar 25, não é número 2. Se eu colocar 2, ele vai me dizer número 2, tá certo? Então, qual é a estrutura que a gente tem aqui? Você está vendo um if e depois um sinal de espaço. Não pode estar junto. Se eu colocar isso, ele vai dar erro. Então, tem que estar separado. A variável que você quer testar. Depois, para igualdade, 2 sinais de igualdade. Se eu colocar um só, não funciona. Ele vai dar erro. Por quê? Porque 2 sinais de igualdade eu faço um teste. Ó. Deixa eu abrir aqui um bloco de código para te mostrar. 3 é igual a 4. 2 iguais, ele está dizendo false. Lembra do booleano que eu falei true ou false? 3 é igual a 4, falso. 4 é igual a 4, true. Então, teste lógico, tá certo? Teste lógico no Python, 2 sinais de igualdade para saber se é igual. Para saber se é maior, você bota um sinal maior que. Então, 5 é maior que 4, true, é verdadeiro, 5 é maior que 4. 3 é maior que 4, false. Eu posso botar menor que. 3 é menor que 4, true, tá? Então, você vai fazendo esses testes, você faz esse teste lógico. Menor ou igual? True. Menor ou igual. É maior ou igual? Falso.
4 é maior ou igual a 4? É igual a 4. Se é maior ou igual, é isso daí. Então, a gente pode fazer esses testes lógicos. E existem outros. Você vai botar lá o Python teste lógico que ele vai te ajudar. Mas para a gente agora, a gente testa se é igual. A gente pode testar se é maior que 2, né? Número maior do que 2. Então, vamos fazer um teste aqui. E a gente vai botar aqui um número. Vamos botar direto menor ou igual a 2, né? Menor ou igual a 2. E aqui vai ser maior ou igual a 2. Vamos testar? Idade igual a 2, menor ou igual a 2. Idade igual a 20, maior do que 2. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo teste lógico, tá? A gente está fazendo teste lógico. E você vai utilizar teste lógico praticamente sempre. Porque você sempre vai verificar se a resposta da pessoa está certa, você vai sempre verificar se determinada informação atende a sua necessidade, se a pessoa é idosa, vai precisar saber pela idade dela, se ela é menor de idade, você vai precisar saber pela idade dela. Então, tem uma quantidade imensa de vezes que você vai usar o teste lógico. Eu usei o if e o else. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos verificar se a pessoa é maior de idade ou não, tá? 18 vai ser menor de idade. Maior que 18 é maior de idade, né? Maior de idade. E menor que 18 vai ser menor de idade. Beleza, maior de idade porque está com 20. Se eu colocar aqui 17, ele vai dizer menor de idade. Como eu só coloquei o maior que, então, se eu colocar aqui 18, ele vai dizer que é menor de idade. Só a partir do 19 é que ele vai considerar maior de idade. E isso daí está errado, você está entendendo, né? Mais uma vez que a gente tem um teste que o computador faz o teste certinho para você, só que você montou errado isso. Maior do que 17, beleza, porque se a pessoa tiver 18, ela vai ser maior de idade já. Mas o que é que eu sugiro? Maior ou igual a 18, você faz o teste. Então, se for maior ou igual a 18, é maior de idade. Se for menor que 18, aí ele vai dizer que é menor de idade. Ó, dá uma olhada aí. Agora tá certo. Só que se você quiser, por exemplo, considerar idoso aí. Bom, se a idade for maior ou igual a 18, ele já vai dizer que é maior de idade. Então, a gente precisa fazer o que eu considero, que eu acho mais importante. A gente pensa que escrever software é digitar código. Na verdade, escrever software é estruturar uma sequência de comandos. O escrever vem depois. Então, você pode pensar como é que você vai estruturar com uma folha de papel e uma caneta e um lápis. Você pode pensar mentalmente como vai ser a sua estrutura. Você pode pensar como é que vai ser antes e depois é que você digita o código. E aqui há várias formas. Então eu quero saber se a pessoa é criança, adolescente, adulto ou idoso. O que é que eu posso fazer? Eu tenho várias formas para testar isso, várias formas para testar isso. E é importante que você vai se confundir no if com toda certeza e você precisa de prática para não confundir no if. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode reescrever esse código todo e aí a gente vai começar perguntando à pessoa qual é a idade dela. Normalmente o código é interativo. Digite sua idade. Digite sua idade, beleza. Aí agora a gente vai fazer o teste. Bom, se eu quiser saber se é testa, se não informa, né? Informa se é idoso, adulto, adolescente ou criança. Bom, criança, vamos chamar de até 14, sei lá. Não sei nem quanto é criança, quando é considerado criança ou adolescente. Vai, até 14. Adolescente seria de 14 a 18, sei lá. E idoso seria mais do que 60 anos. E adulto seria entre 18 e
59, né? E aí, beleza, eu estou aqui com um comentário no Python, eu estou só explicando o que é que meu código faz. E eu tenho vários caminhos para fazer isso. Eu posso testar primeiro se é criança, depois testar se é idoso, testar se é adulto, testar se é adolescente e sair colocando, ó. Só que vai ter um erro aí. Vai ter dois erros, na verdade. Tem duas e várias formas de resolver, tá? Se eu colocar aqui if idade maior que 60, você vai dizer, vou chamar de faixa, tá? Faixa igual idoso. Que é a faixa etária, né? Você pode colocar assim, faixa etária. Também. E, aliás, é muito bom, é necessário que sua variável, o nome da variável já explique tudo, tá? Faixa etária igual a idoso. Se idade for menor que 14, né? Ou seja, 14 já é adolescente, se for menor que 14, dois pontos. Ó, lembrando, esses dois pontos aqui você vai esquecer, você vai errar, vai dar erro no código. É só te lembrando, quando der esse erro, você vai lembrar de mim. Certeza que vai errar. Lembrando outra coisa aqui, vocês percebam que quando eu coloco dois pontos, o Python já coloca espaços para mim aqui. 4 espaços eu configurei para 4, o Colab vem padrão com 2. O que é isso? É o que a gente chama de identar. Identar é avisar o Python que tudo que tiver com os 4 espaços antes vai fazer parte do if, tá? Se eu colocar aqui, só para testar aqui, se eu colocar print oi, ele vai perguntar a idade, eu vou dizer 12 e ele vai dar um erro aqui para mim. Deixa eu ver qual foi o erro. Rapidinho, se idade maior que 60, porque a idade ele está dizendo o seguinte, ó, idade está com erro. É provavelmente porque nós temos um string, ó. Eu perguntei um número e aí vai outra dica importante que eu não disse a vocês. Todo input, vou escrever aqui, ó. Opa, errei. Vamos lá. Todo input gera uma string. Lembrem-se disso, vejam que eu errei agora. Todo input gera uma string. Então, quando eu pergunto a idade, ele vai gerar uma string para mim. Como é que ele vai testar se é maior que 60 se esse 12 que eu digitei é um texto? Então, você precisa passar isso para inteiro. Ó. Deixa eu botar aqui. Print type idade. Vou mostrar a vocês. Antes de ele dar o erro, ó, classe string. Mas ele não vai fazer um teste if com um número e uma string. Então, eu preciso passar esse daqui para inteiro. Então, classe para string. Agora, a gente vai botar int, que eu estou dizendo é inteiro. Função inteira, ele converte aquilo inteiro. Então, passei aqui o int. Agora, vamos colocar o 12. E ele não dá mais o erro. Ele está dizendo, ó, classe int, tá? E aí, não apareceu nada. Apareceu um oi aqui, professor. Exatamente, porque esse oi que eu coloquei, não, esse print que eu coloquei não faz parte do if, porque não está identado. Ó, a indentação só está em faixa etária. Se eu colocar 4 espaços, agora ele não vai mostrar nada para mim, se eu digitar 60. Nada, tá vendo? Apenas classe inteira. Se eu colocar novamente, se eu rodar novamente, e colocar 10 anos, ele vai dizer colocar 70 anos, ele vai dizer idoso, oi. Ele vai dizer, vai colocar oi só, que eu não pedi para ele imprimir o idoso, tá? Então, é basicamente isso que a gente faz quando está querendo identar. Identar é incluir dentro do if. No laboratório, faz uns 15 dias, uma colega, a gente passou uns 20 minutos tentando encontrar um erro, foi porque ela fez uma indentação onde não era para ter feito indentação, tá? Então, tudo que tiver indentado, o que é indentado? Com esses 4 espaços, ou 2, se você tiver com o colar padrão, você vai ter ele vai incluir dentro da função anterior, tá? Então, vamos lá. Agora que você já sabe que a função input ela só gera
string, você deve perguntar, mas professor, por que a função input só gera string? Porque antes, quando ainda era Python 2, podia você colocar número, o Python entendia que aquilo era um inteiro. Só que aí o que é que o pessoal fazia? Colocava um monte de bloco de código. Você perguntava qual o seu nome, aí a pessoa digitava um monte de código, tipo um vírus. E aí quando entrava no Python, o Python dizia, "Eita, isso é um código", aí executava o código, aí você conseguia invadir um sistema em Python. Agora não. É tudo string, ele sempre considera string, então não tem, ficou mais seguro. Por isso que todo input só gera string e a gente acabou de ver aqui como é que muda. Eu posso botar int, eu posso botar float, tá? Eu posso colocar o que eu quiser, para o tipo de dado que eu quiser, obviamente, se ele atender aos critérios. Então, vejam que agora nós vamos voltar ao if, e o bom da gente testar, errar e acertar isso, né? Vamos voltar ao if, e se a idade for maior que 60, você vai chamar de idoso. Se idade for, aí eu vou mostrar dois casos possíveis, tá? Se a idade for maior que 18, né? Maior que 18, a gente vai chamar, se a idade for maior que 18, dois pontos, lembra dos dois pontos? Faixa etária vai ser igual a adulto, e eu vou mostrar o erro que vai dar agora, tá? Então vamos lá, digite sua idade, 65. Eita, esqueci de imprimir. Print, faixa etária. Vamos ver. Idade, 65. Aí ele vai dizer adulto, ó. Por que ele está dizendo adulto e não idoso? Vamos ver? Ó, 65, idoso adulto. Por que ele está dizendo idoso adulto para mim? Por que ele está dizendo idoso adulto? Ele está me dizendo idoso adulto porque ele faz o primeiro teste. É maior que 60? É. Aí ele vai imprimir, aí ele chama a faixa etária de idoso e imprime faixa etária o texto está em faixa etária. Aí depois ele testa. É maior de 18? É. É maior de 18. Ele imprime de novo adulto. Se eu colocar só 30, ó, se eu colocar só 30, ele diz adulto. Beleza, mas se eu colocar a faixa etária de idoso, ele está dizendo idoso adulto. Está errado. O que ele está fazendo? Ele está fazendo o mesmo teste para mim, ele está repetindo o teste. Ó. Se eu continuar e colocar aqui idade maior que maior ou igual a 14, né? 14 a gente considera adolescente, não sei nem se é, mas vamos considerar. Faixa etária vai ser adolescente. Beleza. Se a gente rodar e colocar aqui 16, vamos colocar, faltou o print, né? Print faixa etária. Olha o que ele faz para mim. Adolescente, beleza, que está maior ou igual. Se eu colocar 30 anos, adulto adolescente. Se eu colocar 65 anos, eu estou dizendo que uma pessoa de 65 anos é adolescente, ó, idoso, adulto, adolescente. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está testando, é um novo teste. Todo if representa um novo teste. Todo if representa um novo teste. E aí você tem vários caminhos. O mais correto é a gente mudar para elif. O que é o elif? É um if que só entra em ação se o anterior não for atendido. E o que ele vai fazer? Se a idade for maior que 60, faixa etária, idoso, acabou. Ele não, se for maior que 60, atendeu a condição, atendeu. Ele para, não vai executar mais nada do restante de todos os elif, tá? Ele vai apenas parar aqui. É igual a 60? É. Do jeito que estava antes com if. Ele testa o primeiro, testa o segundo, testa o terceiro, sai testando tudo. Agora com o elif, ele só testa se o primeiro não foi atendido. O primeiro foi atendido? Foi. Então ele só vai rodar esse daqui, ó, 65. Idoso, acabou. Agora se eu colocar 40, ele está executando esse elif, ó,
Ele está executando esse if. É maior que 60, ele começa pelo if. É maior que 60? Não, é 40, então pula. É maior que 18? É. Então, adulto, parou aí, acabou. Todo o restante do if, todo o restante do elif, do else, não vai entrar, não irão entrar aí, tá? Então, por fim, a gente tem uma else que se for menor que 14, né? Se for, enfim, se for menor que isso, você vai colocar a faixa etária. Já termino de explicar, eu só terminar o código. Faixa etária igual criança. E agora a gente vai colocar o print. Etária. Daqui a pouco o print sem texto. Né? Faixa etária. E agora ele pergunta novamente. Se tiver 10 anos, ele vai dizer apenas criança. Então, se eu tivesse colocado assim, ó, sem o elif, ele ia testar um por um. Então, se eu colocasse 10 anos, ele fazia o seguinte: criança, beleza. Se eu colocasse 65 anos, ele ia dizer idoso, adulto, adolescente, tá? Então, qual é o princípio do else? Else if, ou elif. Ele é crucial. Ele só testa se a condição anterior não tiver sido atendida, tá? Ele só faz o teste lógico se a condição anterior não tiver sido atendida. Deixa eu digitar isso aqui. Só faz o teste lógico se a condição anterior não tiver sido atendida. Ponto. É isso, tá? Ele só faz o teste lógico, o ELIF só faz o teste lógico se a condição anterior não tiver sido atendida. Então, tá explicado esse ELIF, tá? Você teria outra possibilidade de fazer isso, tá certo? Qual seria a outra possibilidade? Tipo aqui, você poderia deixar um if? Poderia se você tivesse um operador chamado AND, tá? E idade menor que 60. Aí você poderia deixar o if, tá? E idade menor que 60. Menor ou igual, né? Aí também funcionaria, ó. Ele não diria idoso, tá? Mas é muito mais código para algo que realmente não precisa, então você vai lembrar disso daqui, ó. O que é esse end que eu coloquei? Depois é uma tabela verdade, eu coloco em outras aulas. A de hoje eu não vou entrar nisso porque pode complicar, pode deixar confuso. Eu já estou colocando conteúdo demais aqui. Você já vai poder fazer seu aplicativo. Depois, numa aula futura, a gente coloca o and or, tá? E o not. Então, a gente vai entrar nisso que é a tabela verdade da área de matemática. Vamos ver aqui. Então, uma vez que você já sabe como é que funciona um if, você faz um teste lógico. Agora que está funcionando o nosso teste lógico, ó, se eu colocar 65, se eu colocar 60, já está errado aqui. Ó. Se eu colocar 60, ele está chamando adulto. Mas se eu considerar 60 como idoso, tem que ser maior ou igual ali na linha 3. Ó. Qual é a sua idade? Eu tenho 60. 60 se enquadra como idoso. Beleza. Qual é a sua idade? 59. 59 ainda é adulto. Qual é a sua idade? Ah, eu tenho 18 anos. 18 anos a gente já considera adulto ou adolescente? Eu já considero adulto porque já é maior de idade. Então vamos lá, maior ou igual. E vamos ver aqui. Sua idade é 18, você já é adulto. Beleza. Se sua idade é 15, você é adolescente. Se você tem 14 anos, 4 anos é criança, né? Deixa eu rodar aqui. 14 anos, está com ele. Você tem 14 anos, ele vai dizer que eu sou adolescente, porque aqui é maior ou igual, tá certo? Então, estou considerando 14 como adolescente. Poderia ser 15, você escolhe o if. Mas ele está testando tudo, ó. E se eu colocar aqui 10, aí é criança. Só que tem uma questão. Se eu colocar aqui menos 2, ele vai dizer que é criança. E ninguém tem menos alguma coisa, né? Menos 100 anos. Ninguém tem menos uma idade negativa. Eu vou mostrar também na próxima aula, uma aula gigantesca também de otimização de código. A gente vai ver que o input é uma linhazinha só de código, mas quando a gente está lidando com seres humanos, a gente tem que prever os possíveis erros que a pessoa vai
vai cometer, então a gente precisa ajustar o código de acordo. Então, normalmente a gente transforma o input em 6 linhas de código, mas isso vai ser para outra aula. Vamos considerar aqui que a pessoa é normal e responde de maneira normal, e ela vai digitar um número inteiro para o teste, né? Enfim, depois na próxima aula a gente entende como é que ajeita isso. Então, pessoal, aqui a gente já mostrou como é como é que a pessoa trabalha, como é que o teste lógico funciona. E esse teste lógico você pode criar já um jogo. A gente já pode colocar aqui, por exemplo, como uma pessoa cria um jogo de lançar de dados, tá? Então, a primeira pessoa vai lançar o dado e vai ver quanto deu, a segunda pessoa vai ver quanto deu e vai dizer quem ganhou, por exemplo. Isso tudo com o if, dá para fazer. E a gente já pode até fazer isso. Deixa eu ver como é que tá aqui. Nós estamos com um tempão de aula já, mas eu acho que vale a pena a gente trabalhar essa ideia que eu quero deixar o código mais, eu quero deixar você mais, digamos assim, calibrado para ver isso daí. Então vamos botar um pouco de código aqui. Jogo dos dados. O que é o jogo dos dados? Vamos sortear um número entre 1 e 6 para cada um dos dois jogadores. Então serão dois jogadores e nós vamos sortear um número para um deles, vamos sortear o número para o outro jogador e dizer quem venceu, tá? Então, eu tô comentando o código porque é sempre crucial que você comente, que você deixe o código. Você vai comentar para outra pessoa que estiver lendo o código entender do que se trata, tá? E você vai comentar, e, enfim, tem uma série de regras para deixar o código limpo. Isso pode vir numa terceira aula, tá? Então vamos sortear um número entre 1 e 6 para cada um dos dois jogadores e dizer quem venceu. Eu vou direto hoje falar algo que no futuro vocês vão entender que não está completamente certo, mas você deve comentar o código de uma maneira bem detalhada, tá? No futuro a gente vai ver que não é bem assim, mas porque o código precisa ser autoexplicativo, mas agora vamos entender que a gente precisa deixar o código detalhado com comentários, tá? Então esse é o jogo. Vamos começar botando o teste. Vamos começar pegando o nome da primeira pessoa, né? A gente pode tanto fazer um input, né, para a pessoa digitar o nome dela, o outro digitar o outro nome, ou a gente pode colocar nomes aleatórios para o sistema escolher. Eu vou pedir para a pessoa digitar o nome. Vamos chamar de jogador 1. Eu posso colocar variável com número, não posso colocar como primeiro número, tá? Começar a variável com número, não. Mas eu posso colocar um texto depois do número. Jogador 1 igual input, digite o nome do jogador 1. E depois, vamos copiar e colar isso daqui. Jogador 2, digite o nome do jogador 2, beleza? Jogador ou jogadora, né? Jogador ou jogadora. Vamos ver como é que ficou? João, Maria. Beleza. Tudo certinho. Então a gente já tem os nomes dos jogadores. Agora vamos passar, vamos chamar aqui, coletando nomes. Agora a gente vai passar para a etapa do sorteio, entendeu? Então, primeira coisa, a gente precisa dos números prováveis, o lançar dados, tá? Então, vamos colocar um texto aqui para deixar o aplicativo mais interativo. É isso assim, print, lançando os dados. O que, que eu estou fazendo aqui? Que aplicativo é esse? Esse aplicativo ele basicamente vai pegar o nome de uma pessoa, vai pegar o nome de outra pessoa, vai atribuir um sorteio de 1 a 6 para cada um deles e vai ver quem ganhou, tá? E aí lançando os dados. E aí a gente precisa do bom e velho input aqui, ó. Vamos colocar aqui import random. Estou importando a biblioteca
de números aleatórios, tá? Então, vamos lá. A gente vai poder, vai ter uma variável com os nomes, né? Então, quer dizer, números é igual. A gente vai ter o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Esses são os números possíveis. Então, eu nem sei se o random aceita número mesmo, vamos testar. Então, isso me veio agora, esse jogo, me veio agora à mente. Número, jogador 1 é igual a random.choice. Random.choice de números, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar ele vai sortear, ele vai atribuir a variável número jogador 1, ou seja, o número do jogador 1, ele vai escolher aleatoriamente dentre os 6 possíveis, é isso que ele está fazendo. E o número jogador 2, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai escolher um dos números, tá? E aí, só para testar o código, vamos fazer algo que depois você vai ver que não é o ideal de fazer, mas a gente vai fazer aqui. Print número, depois você tem fórmulas para encontrar erros. A gente só está fazendo teste aqui porque eu não quero ensinar vocês agora o debug, essas coisas assim. Então, número jogador 1 e número jogador 2. Vamos escolher aqui. Jogador 1 se chama João, jogador 2 se chama José. O jogador 1 tirou o número 5, ó. E o jogador, desculpa, o jogador 1 tirou o número 3, né, que a gente imprimiu o jogador 1, e o jogador 2 tirou o número 5, tá? Então, veja que interessante. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Um jogo no qual você diz o nome de dois colegas e aí o sistema vai sortear, como se fosse lançar um dado e vai ver qual das faces vai cair para cima. Então, pode cair o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, esse random.choice de números, ele está escolhendo aleatoriamente um número dentre aqueles que eu coloquei, de 1 a 6, tá? Então, ele tem lá números igual 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ele vai escolher um número daqueles. Vai fazer a mesma coisa para o segundo jogador. E agora a gente vai deixar o texto aqui mais bonitinho, né? Vamos lá. A gente pode dizer assim, ó, eu vou fazer de duas formas, de uma maneira menos prática e depois mais prática. Mas a menos prática é mais intuitiva, tá? Então, vamos começar assim, ó. Print. Vamos começar com o nome da pessoa, né? Jogador 1. Aí a gente pode fazer aquele texto que eu falei, mais, e depois a gente muda, tá? E vou até... foi sorteado com o número mais o número do jogador, né? Vamos ver como é que ficou aqui. Número do jogador 1. João, depois José. E agora ele está dizendo, está dando um erro para mim, porque eu acho que é string tá int aqui, ó. Ele está dizendo o seguinte, esse número jogador 1 é um inteiro. Eu não posso imprimir um número inteiro aqui, tá? O que é que ele está me dizendo? Eu não posso imprimir junto um texto de um número inteiro. Eu posso colocar aqui como string, ó. Tudo como string, ele vai resolver meu problema e eu não quero fazer isso. Eu vou voltar, depois vou mostrar a vocês como converte isso, tá? Eu quero só mostrar agora que há várias e várias formas de você escrever um código. Ó. João foi sorteado com o número 6. Por que ele deu certo? Porque o random.choice está escolhendo uma string, um texto. E antes não estava como texto, estava como número. Ó. João foi sorteado com o número 6. E a gente pode fazer agora, ó, jogador 2. Vamos só passar para jogador 2, foi sorteado com o número 2. Então vamos lá. João e José. Agora, lançando os dados, João foi sorteado com o número 6 e José foi sorteado com o número 3. Percebam que a gente já fez até um sorteio. A gente pegou o nome dos usuários, a gente já fez o sorteio. Eles mesmos poderiam já dizer qual foi o resultado. Mas eu acho melhor a gente dizer quem ganhou. Então, a gente vai usar um if. Só que antes de usar o if, eu quero fazer um ajuste aqui, tá? Eu vou voltar para os inteiros aqui. A gente vai deixar de ser string e vai ver o erro que deu novamente. Eu vou mostrar a você que
é comum a gente receber mensagens de erro no Python e o Python nos ajuda maravilhosamente com a mensagem. Ó, tipo de erro. Você só pode concatenar. O que é concatenar? Juntar. Você só pode juntar inteiro e string. Você não pode juntar string com string. Ó. Só pode juntar string com string. Você pode juntar, não pode juntar inteiro com string. Então, a gente pode converter esse número aqui para string. Ó. Como é que eu converto para string? Eu uso o str. Então, se eu fizer isso, ó, eu já converti para string, só que eu ainda vou fazer melhor. Vou ajustar esses prints aqui que eles estão muito feios. João, José, e vamos lá. João foi sorteado com o número 4 e José foi sorteado com o número 1. Perceba que o número jogador 1, agora é um string, eu chamei de string. Eu disse, isso é um texto, converta em texto este número. Então, perceba que já existem duas formas corretas de você fazer. Primeiro é colocar lá na lista números, tudo como string. Segundo, você pode converter para string o número aqui. Como é que eu quero fazer esse print direito? Ó, eu quero fazer assim. Ó, a jeito mais elegante de se escrever é assim. Você vai abrir aspas, né? Porque você vai digitar, vai imprimir um string. E todas as vezes que você tiver alguma coisa de fora para inserir, você vai abrir e fechar chaves, tá? Então, essa vai ser a primeira alocação, que seria equivalente a jogador 1. Por que eu estou colocando chaves? Você vai colocar chaves sempre que você for chamar alguma variável externa. Eu vou chamar uma variável externa que é jogador 1, tá? Jogador 1 foi escolhido com o número, e aí o número que a gente coloca de novo com chaves. Então, todas as vezes que tiver alguma coisa que venha de fora, você coloca chaves. E aí, quando você terminar isso, você aperta o ponto, você digita ponto format, abre parênteses e você vai colocar as variáveis. A primeira variável é o quê? Jogador 1. Jogador 1. Vírgula, qual é a segunda variável? É número jogador 1. Número jogador 1. Tá? E aí, agora ele vai fazer a mesma coisa, só que de uma maneira mais elegante. Ó. João, José. João foi escolhido com o número 6, ou isso foi sorteado. Eu escolhi. Vamos voltar para o sorteado aqui. Vamos ver como é que ficou? João, José. João foi sorteado com o número 5. João foi sorteado com o número 5. Perceba que a saída aqui é absolutamente igual. A saída é absolutamente igual. Só que a forma como eu escrevi foi diferente. Ó. Aqui eu não estou chamando a variável. Eu estou apenas informando que vai entrar uma variável nesse espaço e vai entrar uma variável aqui. A primeira variável do todas, essa daqui, vai ser jogador 1, que foi João. E a segunda variável vai entrar aqui, que foi José. Qual foi a diferença aqui? Eu não precisei declarar como string, ó. Eu não precisei declarar que é uma string, podia ser qualquer coisa, float, string, enfim. Então, dessa forma aqui é mais elegante. Essa primeira forma que eu coloquei, ela é mais elegante. Eu confesso a vocês que eu passei alguns anos até utilizá-la, porque eu achava que fazia mais sentido escrever código dessa forma, adição, adicionando, somando, porque ficava muito fácil para mim na época. Eu quero jogador 2, sinal de adição, o texto que eu quero, sinal de adição, o que tirou. Hoje em dia eu já consegui melhorar meu código de modo que fica mais legível assim, tá? Porque eu estou chamando jogador 1, número jogador 1, tá? Bem mais elegante dessa forma. Vamos ver se funcionou agora? Para ver se tem alguma coisa errada, né? Nem testei, nem verifiquei o código. João foi sorteado com o número 3, José foi sorteado com o número 4. E aí, veja que legal. A gente já pediu o nome de duas pessoas e já lançou dados para cada uma delas. E agora a gente vai para a etapa final do texto. Eu vou colocar uma linha comentando para dizer o que é que eu estou fazendo nesse bloco de código. Se você vier ler meu texto, você vai ver na linha 4 o que é que eu estou fazendo a seguir, que é coletar nome. Você vai ver na linha 7 o que é que eu estou fazendo a seguir, que é a etapa do sorteio. E aí agora, a partir da linha 14, a gente vai divulgação dos resultados, tá? Divulgação dos resultados. Então,
o que é que eu posso fazer? Eu posso utilizar o comando print e eu já vou ensinar mais um detalhe a vocês. Se eu quiser colocar várias linhas no print, eu digito barra invertida N, ó. O que é o barra N? Ele vai criar uma linha nova. Ele vai dar uma quebra de linha, na verdade. Divulgando o vencedor. Ponto. Vou colocar outro barra N. O vencedor foi. Mas, Ricardo, eu posso colocar um espaço aqui? Eu vou colocar para você ver. Nome 1 a gente colocou João. Nome 2 é José. E veja como ficou o print. Ele deu um espaço, tá vendo? Ó, eu comecei dando um espaço. Muitas vezes é legal você fazer isso para ficar fácil de ler, tá? Por exemplo, lançando os dados aqui, eu poderia ter um barra N antes e um barra N depois, ó. Talvez fique mais interessante de ler. Então, João, José. Ó, lançando os dados, ficou até mais legal, né? João foi sorteado com o número 6, José foi sorteado com o número... divulgando o vencedor. Eu nem preciso botar divulgando o vencedor, ou o vencedor foi. Aqui na divulgação dos resultados, a gente vai ter que verificar quem ganhou. Como é que a gente verifica quem ganhou? Com o if. Então, a gente vai testar se um é maior que o outro, tá? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. A gente vai utilizar um if aqui para dizer quem ganhou, tá? E a gente tem 3 possibilidades: a vitória, o empate ou a derrota, né? Então, vamos lá. Vamos começar com if. If, se o número jogador 1 for igual ao número jogador 2, o professor poderia começar com testando logo se o jogador 1 ganhou, se o 2 ganhou, poderia, mas eu vou começar com a igualdade, tá? Se deu igual, se os números são iguais, lembrando que são 2 sinais de igualdade, se os números eram iguais, você vai imprimir empate. Ou a gente pode colocar aqui resultado, mas vamos chamar uma variável chamada resultado. Resultado é igual a empate, ok? Eu acho que é melhor porque depois a gente vai um print só, já resolve tudo, senão a gente ia ter vários prints aí. Resultado é igual a empate. Se a gente pode ter o if de novo, pode ter if jogador 1 maior que jogador 2, if jogador 2 maior que jogador 3, mas a gente viu que o elif é mais legal, porque o computador já para de rodar aí. Então, se for empate, ele não vai testar se o outro ganhou, não vai testar se o outro ganhou, um ganhou, outro ganhou, não, ele vai parar aí direto. Então, o elif vai nos ajudar, na verdade, vai ajudar o computador a executar menos passos. Se eu colocasse só um if, ele ia testar se deu empate, testar se um ganhou, testar se o outro ganhou. Deu empate, ele ainda iria ver se o outro ganhou. E não faz sentido. O elif faz muito mais sentido. Ele só vai testar quem ganhou se o número, se não deu empate. Então, se deu empate, ele já diz empate, parou, aí o código já passa para frente. Se não deu empate, ou seja, ele testou, deu empate, não. Agora ele vai fazer outro teste. Se o número de jogador 1 for maior que o número do jogador 2, ou seja, se o jogador 1 tirou um número maior do que o jogador 2, o resultado vai ser vitória do jogador 1. E aí, eu posso colocar outro if, eu posso colocar um elif aqui. Elif, número de jogador 2 maior do que o número de jogador 1. Resultado, vitória do jogador 2. Posso? Posso sim. Eu poderia fazer isso. Ó. Elif, número jogador 1, né? Número jogador 1 menor que número do jogador 2, né? E aí eu colocaria o resultado, seria vitória do jogador 2. Poderia, só que não faz sentido, sabe por quê? Porque só existem 3 resultados possíveis. Empate, que já está no if. O primeiro é if, que é a vitória do jogador 1. O que é que a gente está faltando? Um else. Todo o resto, porque todo o resto é somente a vitória do jogador 2. Então, ao invés de digitar cada vez que eu vou testar, eu coloco um else, ou seja, todo o resto vai para a vitória do jogador 2. Então, é basicamente isso. E os dois
É basicamente isso que a gente vai fazer, tá? O que é que eu estou dizendo a vocês? É o seguinte, quando você começa a escrever muito código, você coloca muito if, a chance de você errar, feito a gente errou ali na idade, é muito alta. Então, todas as vezes que você puder simplificar com menos linhas, vai ficar melhor seu código. Então, só um else já resolveu tudo ali. Agora a gente vai anunciar o vencedor, né? Por quê? Porque se eu rodar do jeito que está, ele não vai fazer nada. Aí você vai dizer, como assim, professor? A gente já colocou para ele sortear, por que ele não está dizendo? Porque ele está armazenando na variável resultado, ele não está imprimindo para mim. Agora eu vou imprimir o resultado, tá? Vamos lá, para um print, vamos colocar assim, vamos colocar um barra M, né, para abrir uma linha, resultado, dois pontos, aí outro barra N, que eu quero uma linha nova, e vamos colocar as chaves aqui. E eu vou colocar ponto format, abre parênteses de novo, e a gente vai botar o resultado, tá? Eu poderia escrever de outra forma, ó. Poderia ser assim, print, e aí eu colocaria o barra N resultado, né? Porque ele vai abrir uma linha, resultado, dois pontos, outro barra N, e aí eu fecharia, colocaria um sinal de adição e resultado. Poderia. Mas como eu disse a vocês, o format, ponto format é mais elegante, tá? É mais elegante, é melhor que vocês façam da primeira forma. João, José, lançando os dados, João foi sorteado com o número 2, José foi sorteado com o número 6, vitória do jogador 2, mas tá feio aqui do jogador 2, ó. Não tá legal, não tô gostando disso, porque jogador 1, jogador 2, a gente não disse quem era o 1 e o 2, né? Tá aqui escrito jogador 1 e 2, dá pra olhar, mas é melhor botar o nome da pessoa, né? E onde é que a gente pode botar o nome da pessoa, ó? Aqui onde tá o print, ó, vitória do jogador 1. Ficaria muito melhor assim, vitória de abre e fecha colchetes, né? Chaves, na verdade, ponto format, e aí a gente vai chamar a variável que é o nome, não, jogador 1, jogador 1, tá? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa, vitória B, abre e fecha parênteses, aqui ponto format, e aqui jogador 2, beleza. E agora temos vitória, e agora a gente vai fazer mais bonito. Deixa eu apagar essa última parte, que basta um print. Vamos lá. João, José, lançando os dados, João foi sorteado com o número 1, José foi sorteado com o número 1, resultado deu empate. Se eu rodar novamente, vamos colocar aqui João vai jogar com José de novo. Lançando os dados, João foi sorteado com o número 6 e José foi sorteado com o número 3, resultado vitória de João. Então percebam aqui que a gente fez um mini jogo. Só está faltando um print aqui para começar, né? Vamos chamar aqui. Vamos colocar um print aqui. Jogo dos dados. Jogo dos dados, versão 0.1. Vamos rodar para ver como é que fica. Jogo dos dados, versão 0.1. Jogador Anderson. Aí depois o nome do jogador 2, Elcio. E lançando os dados, Anderson foi sorteado com o número 6, Elcio foi sorteado com o número 1, resultado, vitória de Anderson. Então assim você consegue, com essas linhas de código, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5 linhas de comentários, 22 linhas no total, o que dá quanto? 17 linhas de código, né? 17 linhas de código e nós criamos um pequeno jogo. Então é basicamente isso que a gente pode fazer. No próximo vídeo, que vai demorar, porque você vai passar muito tempo nesse, você só vai para o outro quando você estiver bem nesse, eu ensino vocês a deixar o jogo contínuo, tá certo? Então, pessoal, esse teste que nós fizemos, vocês percebam que aparentemente é algo simples como uma função random, aparentemente é algo simples como if, como input, como variáveis, a gente já criou um jogo. E aí, agora a gente vai passar para outra parte aqui, que eu chamo, que são os loops, tá? É isso que transforma o computador em algo tão útil. Além do teste, o loop, tá? Deixa eu apagar isso que eu não quero bloco de código, eu quero bloco de texto. E a gente vai chamar de loops, tá?
são sequências, tá? São repetições de códigos, por determinada quantidade de tempo ou não, enfim. Pode ser indefinidamente. Nós temos o loop for e o loop while. O pessoal prefere usar o for. Às vezes o while é necessário. Mas nós temos esses dois tipos de sequência de código, tá? Eu posso colocar o while, eu posso começar pelo for. Apesar de todos os locais que eu já vi começarem com for, eu acho mais didático começar com while. Depois de um tempo, você vai perceber que o for ele é mais prático, mais objetivo, e você acaba utilizando o for mais vezes. Mas eu acho que vai ficar mais didático mesmo a gente utilizar o while, tá? Eu vou colocar um while já prático, tá? Como é que funciona o while? O while ele vai repetir por determinado número de vezes. Então, o while tem a condição que você vai utilizar. Por exemplo, while o while x for menor que 10, while idade menor que 60. Você vai fazer um teste lógico no começo. Então, eu posso começar aqui. While, vamos começar aqui com n igual a 10. While n menor que 20, ou seja, enquanto n for menor que 20, você vai fazer n mais 1. Isso daí não vai ficar nada didático, eu só quero mostrar a vocês a estrutura, mas eu vou fazer uma parte mais didática. While n menor que 20, eu vou botar aqui print n e n mais 1, tá? Vamos rodar isso. Ele tá indefinido, deu um laço, errei. N Peraí. N mais igual. Eu acho que eu tô confundindo com R. Vou pegar aqui. É o mais igual a 1. Igual a 1. Deixa eu ver se agora vai. Beleza. Ó. Agora sim. Agora tá certo. Faltou o sinal de igualdade aqui. O que é que eu estou fazendo? Eu vou explicar a vocês com calma. Primeiro, eu quero, antes de começar o while, mostrar esse mais igual. O que é que isso significa? Deixa eu tirar essa parte do código aqui. X é igual a 3. X é igual a 3. Print x. Vamos ver o que é que isso dá. 3, obviamente. X é igual a 3. Se eu colocar assim, ó. X é igual a x mais 1. E agora ele vai... O que é que ele vai fazer? Veja que interessante. 3, 4. O que é que eu estou dizendo aqui? X agora, x vai ser o que era antes, o que já era 3, adicionado de uma unidade. Então, eu posso adicionar uma unidade assim. E aí, como é que ficaria o while? O while x menor que 20. Deixa eu apagar essa parte. X é igual a 3, né? X é igual a x mais 1 ou mais 2 ou mais 3. Tá, x mais 2, tá? X mais 2 e a gente vai dar um print antes. Vamos ver como é que fica? Ó, x é 3, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. O que é que ele está fazendo? Está pegando x e adicionando uma unidade. Professor, por que ele tem 3 depois 3? Porque, vamos colocar isso para depois. 3, 5, 7, 9, porque eu botei para imprimir antes, tá? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 e 21. Aí ele testou cada uma das vezes, enquanto o x não foi menor que 20, ele não parou. Enquanto x foi menor que 20, ele parou. Enquanto x foi menor que 20, ele parou, tá certo? Ele repetiu aquela operação. Ou seja, ele repetiu, na verdade me expressei mal, esquece. Enquanto x for menor que 20, tudo que tiver indentado você vai executar. Enquanto x for menor que 20, tudo que estiver indentado você vai executar, tá?
Então, se enquanto x for menor que 30, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazendo a mesma sequência até x ser menor que 30. Mas, professor, por que ele está aqui ele ainda imprimiu 31? Porque ele só fez o teste depois, ó, ele só fez o teste depois, tá? Então, é basicamente isso que a gente faz. Esse while, ele funciona assim. Só que aí, o que eu fiz a vocês? X é igual a x mais 2. Isso, para mim, quando eu comecei a aprender programação, era muito estranho. Como é que x é igual a x mais 2? Tá errado. X não pode ser igual a x mais 2, tem um erro, é um falso. Não, seria um teste lógico se tivesse dois sinais de igualdade. Mas um sinal só não é um teste. Um sinal só você está atribuindo o valor. Então, ele vai pegar o x anterior, o x inicial é 3, e aí na primeira vez ele vai fazer o teste. X é menor que 30? X é 3. Aí fazer x agora vai ser o x anterior, que é 3, mais 2. Então, esse x vai virar 5. Aí, na vez seguinte, é menor que 30? Então, x agora, que é 5, vai ser adicionado 2 unidades, vai virar 7. E assim ele vai manipulando o x. O que é que eu quero que vocês entendam? Existe uma forma mais prática de digitar isso, que criaram no Python, dada a quantidade absurda de usos. A gente usa tanto essa operação, de somar mais uma unidade, que o pessoal do Python fez isso aqui, ó. Mais igual 2. O mais igual quer dizer, você vai adicionar ao x que já existe mais 2 unidades nesse caso. Então, o mais igual, ele faz essa operação para a gente. Então, como você pode ver, o mais igual simplesmente é adicionar 2 unidades àquilo dali. Por que eu falei isso? Porque você vai ver em alguns momentos isso e não vai fazer sentido nenhum. Então, quando quiser adicionar um número, mais igual. Vamos ver aqui sem o while. X igual a 3 e agora x mais igual 2. E quando eu colocar o print x, ele vai aparecer 5, né? 3 e 5. Então, agora você já sabe como adicionar de uma maneira muito prática uma variável que já existe. Nesse while, o que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode fazer de interessante nesse while? Para a gente entender esse while, tem um comando chamado break. Break, ele para de executar o código, tá? Então, se eu colocar aqui o break, ele vai parar o código. O que é que eu posso fazer? Vamos pegar um while. Eu vou colocar true, ou seja, enquanto for verdadeiro, eu estou dizendo a while, essa é a parte mais perigosa do while, tá? O perigo do while é esse, que você pode executar um código indefinidamente. Então, muito cuidado com o while. While true, ou seja, enquanto for verdadeiro, enquanto eu quiser, você vai fazer a seguinte sequência. Eu vou pedir o nome da pessoa, e ele vai ficar pedindo, ele vai digitando o nome da pessoa, tá? Nome igual input, e eu vou mostrar para vocês que tem um erro nisso daí. Digite seu nome. E depois um print. Olá, meu nome. Isso daqui tem um erro, porque eu não estou dizendo quando é que esse while vai parar. Vou rodar o código para a gente ver. Seu nome, Ricardo. Olá, Ricardo. Digite seu nome. José. Olá, José. Digite seu nome. Gilvan. Olá, Gilvan. Digite seu nome. Anderson. Olá, Anderson. Digite seu nome. Você não tem a possibilidade de parar. Mas o que é interessante aqui? É que a gente pode deixar aquele jogo anterior rodando sem parar. A gente pode rodar o jogo sem parar aqui. Basta botar um while antes, tá? E lembrar de indentar todo o jogo. Mas aqui, quando é que esse software vai parar? Esse software nunca vai parar, então esse código tem um erro. O que é que eu vou fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte, ó. While true, digite seu nome, beleza. Olá, fulano. O que é que eu posso fazer? Eu posso colocar a opção da pessoa sair. Digite seu nome ou S, rotar S ou sair para encerrar a execução deste script. Pronto. Aí, beleza. Eu vou digitar o meu nome e se eu quiser sair, eu digito o comando sair. Beleza. Agora, vamos lá. If, eu tenho um se agora para testar. If nome igual.
sair. Se não for sair, break. Pronto. Vamos ver? Digite seu nome ou sair, ou digite sair para ficar mais bonito, né? Para a execução, vamos rodar de novo. Digite seu nome ou digite sair para encerrar a execução desse script. Meu nome é Ricardo. Beleza? Olá, Ricardo. Novamente, Gilvan. Olá, Gilvan. Digite seu nome ou digite sair. Quando eu digitar sair, ele simplesmente para de rodar meu software porque ele parou, ele freou o comando while. E assim eu tenho um aplicativozinho que pode ser interessante para o jogo. Eu posso deixar o jogo rodando. Então, digite Q para sair do jogo ou o nome do primeiro jogador, por exemplo, aqui. Então, agora a gente já tem o while. É um comando, como você pode ver, ele repete quantas vezes você quiser. Então, o while é o útil, o while é o que deixa o computador tão útil. O while é o que o Excel não tem. Aqui, quando a pessoa quer aprender planilhas eletrônicas, é o que é superior a uma planilha eletrônica, é o loop. Então, o while, ele basicamente me diz isso. Eu posso ter um while true, eu posso ter qualquer teste no while. Quando eu quiser ter um loop for, vou colocar aqui loop for. O loop for é simples, ó. Ele começa, obviamente, com o nome for. Aí eu vou botar aqui qualquer coisa in. Aí eu vou colocar aqui, deixa eu ver. Eu posso ter uma lista aqui com nomes igual. Raquel, Joana, Isabel. Raquel, Joana e Isabel. For qualquer coisa em nomes, ou seja, por que eu estou digitando qualquer coisa aqui? Porque esse nome aqui você pode atribuir o que você quiser, tá? Para qualquer coisa dentro de nomes, print nomes. Ele vai repetir 3 vezes o nome. Ele vai ficar estranho esse código. Dá uma olhada. Raquel, Joana, Isabel, Raquel, Joana, Isabel, Raquel, Joana, Isabel. Ou eu posso digitar, imprima, oi. E ele vai repetir aquele código quantas vezes for. Mas professor, eu queria que imprimisse o nome. Oi e o nome da pessoa. Vamos lá, isso não é uma lista. Então, se eu quiser imprimir o nome, vou mostrar para vocês. Se eu quiser imprimir o primeiro nome, tem que dar o print, nome, 0, tá? Veja agora. Ele imprimiu S, não, nomes, esqueci, faltou um. Nomes, 0, Raquel. Nomes, 1, Joana. Nome, 2, Isabel, tá? Então, se eu colocar agora, eu posso imprimir qualquer coisa ali em nomes, tá? O que é que eu posso fazer? Se eu quiser imprimir o nome de cada uma, eu vou mudar para um comando chamado range. Talvez vá precisar ler de novo. Daqui a pouco eu explico a vocês o que é que eu estou fazendo. Print nomes qualquer coisa. Aliás, vou fazer melhor ainda. Funcionou, ó. Fazer melhor ainda. Bem mais simples. Para qualquer coisa em nomes, print qualquer coisa. Mais fácil ainda. Para qualquer coisa em nomes, imprima qualquer coisa. O que é que ele está fazendo? Qualquer coisa foi só um nome genérico que eu quero que você entenda que você vai digitar o que você quiser aqui. Eu posso botar nome, nomes, e aqui ficaria nome, nomes. Ó. Para qualquer coisa dentro de nomes, ou seja, para cada item dentro de nomes, você vai imprimir o que tiver naquele, você vai imprimir o nome. O que ele está dizendo? Vou voltar para qualquer coisa aqui. Para qualquer coisa dentro de nomes, ou seja, para qualquer item, ou para cada item dentro de nomes, ó, pode ser assim. Cada item
Mas por que você está repetindo tanto? Porque isso daí as pessoas confundem pra caramba. Se eu não repetir muito, você vai confundir também. Para cada item em nomes, ou seja, o que é que tem padrão aqui? O for e o in. Isso aí você tem que repetir. Para cada item dentro de nomes, o que é que tem dentro de nomes? O primeiro item é Raquel, o segundo item é o nome Joana, o terceiro item é o nome Isabel. Para cada item dentro de nomes, imprima cada item. E a gente ainda pode fazer mais. Ó. Olá, olá. Vou errei aqui. Pronto. Para cada item dentro de nomes, formato faltaram os parênteses aqui. Pronto. Para cada item dentro de nomes, você vai imprimir aquele item. E assim você consegue buscar cada item do jogo. Ricardo, o que, que a gente pode fazer? Você pode colocar um random dentro do while, vai ficar bem interessante. Ele vai sair fazendo sorteios, sorteios e sorteios. Mas o loop for é basicamente isso. Para cada item dentro de nomes, imprima o nome, tá? Imprima cada item. E aí assim ele sai imprimindo e resolve para a gente. Então é basicamente isso. Com esse apanhado de coisas, você pode já fazer muita coisa. Você pode executar muito procedimento. Você já pode escrever seus softwares. Como eu fiz aqui, a gente criou um jogo e nem tinha loop. Se eu colocar aqui um while dentro disso aqui, dentro desse jogo, aí vai ficar incrível, porque a pessoa vai poder ficar jogando até digitar o que para sair, tá? Então a gente pode, inclusive, sair trabalhando desse jeito. E eu prometi a vocês que a aula ficaria completa. Eu tinha esquecido o meu planejamento de colocar funções, mas eu acho que vale a pena a gente colocar funções aqui. E eu vou colocar funções. Vamos colocar um bloco de texto aqui chamado funções. É um agrupamento de comandos com determinado nome. Então, nome atribuído pelo usuário, tá? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. Vamos começar aqui com o código. Inicia-se com o nome def, que é define, tá? Vamos botar o bloco de código aqui. Def, def, vamos colocar um nome aqui. Imprime, tá? Def, imprime. Depois do def, não, def, seguido pelos parênteses com os respectivos atributos, tá? Atributos. Então vamos lá. Def imprime. Eu vou chamar só a função de imprime e ela vai fazer print olá mundo. Mais fácil impossível do que isso aqui. Eu vou rodar, não vai fazer nada. Por quê? Porque a função existe, mas eu não chamei a função. Quando eu quiser que a função seja executada, imprime. Abre e fecha parênteses. Sem os parênteses não dá, tá? Olá mundo. Então, minha função está funcionando. Qual é o problema? Ela não serve para nada. E aí, a função, se eu colocar, eu preciso, muitas vezes na função, essa função não está recebendo nada, ela não tem parâmetros. Eu vou chamar aqui, ó, função sem parâmetros. Função sem parâmetros. É um olá mundo, tá? Faltou o comentário. Função sem parâmetros, olá mundo. Aí, essa função não serve de muita coisa. Agora, vamos botar uma função com parâmetros. O que é uma função com parâmetros? Ela vai ter uma entrada. É como se você fosse uma máquina, tipo um automóvel que você coloca ar e combustível e sai movimento. A função tem mais ou menos isso. Seriam os parâmetros do automóvel, né? E aqui a função vai ser a mesma coisa. Def cumprimenta. Tá? A função vai se chamar cumprimenta. O que é cumprimentar? Você vai chamar. Você vai chamar o. Você vai. Como é que chama?
você vai falar o nome da pessoa e dizer seja bem-vindo. Ela tem um pouquinho mais do que a função sem parâmetros, tá? Função cumprimento, eu vou chamar de nome, mas ela pode ter qualquer atributo. Você pode nomear o atributo com o que você quiser. Nome, texto, valor, você pode fazer o que você quiser, tá? Essa parte onde está escrito nome, você diz o nome que você quer. O nome da função você também vai dizer o que quer. Normalmente o padrão é botar tudo minúsculo, mas uma parte importantíssima. Tem algumas funções que estão reservadas. Você não pode criar uma função chamada print, porque a função print já existe, tá? Então, cumprimenta e o nome. E o que é que a pessoa vai fazer? Vai ser um print, texto, olá, e ela vai chamar o nome da pessoa. Pronto. Olá, fulano, tá? E aí a gente vai rodar isso, não vai dar em nada, porque a função a gente não chamou, tá? Vamos lá, vamos chamar essa função. Cumprimenta. Eu nem sei se está com alguma variável atribuída a nome aí, o Lamundo, e ela deu um erro porque faltou o argumento. Que nome é? Você disse que a função tinha um argumento, um parâmetro, né? Argumento não, um parâmetro, mas você não deu nenhum parâmetro. Então vamos colocar aqui José. Cumprimenta José. Olá, José. Cumprimenta Maria. Olá, Maria. Perceba que agora a função está mais útil, porque apesar dela só fazer isso, mas você pode empacotar muito código, tá? Então, olá, Maria, seja bem-vinda, enfim. Aí, como é que você vai dizer? Mas por que eu vou fazer isso? Porque para você, ao invés de colocar 20 prints, você coloca só cumprimenta. E às vezes você tem um código bem grandão para fazer, e não vai dar, não, vai ficar pouco prático de fazer. Você pode, ao invés de colocar um while gigantesco, você coloca uma funçãozinha e no while chama aquela função, tá? Então, basicamente isso, a função você usa sempre, absolutamente sempre. Ela deixa teu código muito mais fácil. Por exemplo, aqui no nosso jogo, ao invés de fazer um monte de código desse, eu poderia criar uma função chamada sorteio. Ou posso criar uma função chamada atribui nome. E assim facilitar todo o meu código, tá certo? Então, basicamente isso. Função é isso. Função você vai usar sempre, mas sempre, sempre. Eu posso, por exemplo, atribuir um determinado valor para determinada variável. E aí eu crio uma função com nome pequenininho. E eu sempre que eu quiser fazer aquela operação repetitiva, simplesmente coloco a função aí. Então a gente poderia, por exemplo, colocar uma função que fizesse um sorteio, colocar uma função que fizesse um cálculo, ao invés de todas as vezes você precisar desse código todo para dizer se a pessoa é adulto, se é criança, se é idoso, enfim, você coloca uma função chamada faixa etária, por exemplo. Vamos criar aqui, porque assim a gente já fica def faixa, faixa etária. E aqui a gente vai colocar a idade, né? Vai inserir a idade e o código vai ser esse que a gente já usou. Só que a gente vai precisar identar tudo. Lembrando que tem que estar dentro da... Tem que estar tudo identado, tem que estar tudo dentro do def. Tem que estar... O que não tiver aqui, ele não vai executar como se fosse o código certo, tá? E aqui a gente nem precisa disso, a gente pode botar isso aqui. Uma parte importantíssima da função é que ela pode te retornar algo, tá? As funções, deixa eu colocar aqui, as funções podem ou não retornar valores, tá? Valores pode ser string também, tá? Nessa função aqui, eu vou tirar esses prints, não precisa imprimir nada, não precisa imprimir nada. A gente só precisa retornar. Ou dar o print aqui, poderia, beleza. Aqui a gente vai rodar e vai botar aqui, ó, faixa etária 15. Vamos ver o que é que sai. Adolescente. Faixa etária 60 e 12. Então, se eu tivesse
um while ou qualquer outra coisa, eu não precisaria repetir 10, 20, 30 vezes no meu código, nem pelo while, qualquer parte do código. Vamos imaginar que em 4 partes do seu código você vai precisar definir se a pessoa é idoso, adulto, adolescente. E você vai todas as vezes botar o mesmo código, você vai usar muita linha. E você criando a função faixa etária, ele já responde para você, tá certo? Porque ela está no print. Só que isso daí não está legal, porque ele imprime, mas não armazena nada para mim. A gente usa o comando return. Eu estou dizendo aí, devolva, é como se fosse uma caixa, devolva a faixa etária, tá? Então aqui é faixa igual faixa etária 60. Pronto. Quando eu digitar, quando eu der o print faixa, ele vai me dizer, ó, idoso, print faixa etária 10. E ele vai me dizer criança. Então, isso é uma função. Isso é um bloco de código que você reusa. Vou escrever aqui. A grande vantagem da função é poder reutilizar aquele bloco de código de maneira rápida e simples. Ponto. É para isso que serve a função. Então, é isso que a gente tem com funções. Pessoal, é basicamente isso. Como eu falei, a aula é muito longa e o propósito eu poderia quebrá-la em várias mini aulas para deixar tudo mais prático, mais simples e a pessoa fazendo isso direitinho e com todos os gatilhos do subconsciente para fazer a pessoa ficar assistindo até o final, mas o meu propósito é exatamente o oposto. Eu quero que só fique quem realmente quer. E eu quero com muita sinceridade que quem não quer não assista, não aprenda e continue sem se desenvolver. Isso daqui foi uma aula completa. Você já faz os seus aplicativos, como a gente já fez alguns aqui, você já consegue fazer seus aplicativos. Entre em contato comigo que eu passo as atividades. Eu estou criando essa aula para os colegas de trabalho e para os alunos do meu laboratório. E o propósito é exatamente esse: é só ficar quem quer. Desde o começo, eu pensei na aula, eu vou fazer uma aula completíssima, mas eu não quero que a pessoa que não está interessada, que não quer correr atrás, faça. Eu não quero aula para a pessoa não correr atrás. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E essa aula não é feita para você assistir uma vez e acabou. Você vai assistir algumas vezes, vai fazer, refazer, vai testar. E eu sugiro que você faça isso. Eu espero que você tenha gostado e dê seu feedback aí. Não tenho pretensão desse vídeo ser muito visto, não tenho pretensão desse vídeo ser muito utilizado. Serão pouquíssimas pessoas que vão ter chegado até aqui, mas essas pouquíssimas pessoas vão realmente ter aprendido. Então, espero que você tenha gostado e entre em contato, dê seu feedback aí, porque realmente o comentário ajuda muito. Eu planejei essa aula por dias e ela demora demais para gravar, como vocês podem ver, são quase 2 horas, mas quase 2 horas falando. Tem toda a preparação que demora muito mais, tá? Então espero, não deixa de comentar aí, tá certo? E se você encontrar alguém que realmente queira, passe esse vídeo adiante.